Aleluia, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Eu espero que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Não sei como você comemora a sua Páscoa, como você comemorou a Páscoa. Não sei que importância você dá a esta data exatamente. Não sei como as pessoas que estão à sua volta se relacionam com este dia. Como você foi instrumento ou não de Deus a respeito do que você já sabe, a respeito do Senhor, a respeito, desta data. Mas como eu tenho alguma coisa hoje importante para falar, eu queria, antes da mensagem, colocar um vídeo. Eu vou pedir que você preste bastante atenção. Você sabe que esses vídeos, eles não são feitos por nós. São vídeos que a gente procura para estudar e tal, e muitas vezes eles não são tão bons, na imagem, às vezes não são tão bons no som. Eu gostaria muito que o som ficasse bom. Vou pedir ajuda lá para não deixar muito grave, porque às vezes é difícil. E colocar num volume que todo mundo escutasse. É um vídeo feito por pessoas que compreendem muito bem o judaísmo, mas que, apesar de serem judeus, se converteram ao cristianismo. São pessoas judias, que não são da eleição, porque se fossem da eleição, teria endurecimento no coração, Só os descendentes em Isaac, que são os filhos de Abraão, aqueles como nação de Israel. Portanto, esse outro povo, que acaba conhecendo a Jesus, crendo e confessando, era o remanescente da graça de Deus. E esse vídeo é feito por um grupo de judeus nos Estados Unidos, e tem aqui uma versão em português para a colônia judaica no Brasil. Então, queria que você prestasse atenção para a gente fazer um resumo. Isso aqui é um resumo, tá? E depois eu entro na mensagem para você entender melhor, que nós vamos dar um enfoque na nossa maneira de celebrar a Páscoa. Vamos lá? Bem-vindo a um dos momentos mais emocionantes do ano em Israel, a Páscoa judaica, ou, como é chamada em hebraico, Pessah. O espírito de Pessah fica evidente por todo o país, desde as vitrines das lojas, exibindo arranjos para esta festa, a prateleiras de supermercados, sendo esvaziadas de todos os tipos de pães para serem abastecidas com pães ázimos, conhecidos como matzah. Sim, a Páscoa judaica é uma das festas mais importantes para os judeus em todo o mundo, porque ela celebra um dos eventos mais importantes da nossa história. Por centenas de anos, os israelitas foram forçados a trabalhar como escravos para o faraó no Egito, até que finalmente Deus enviou Moisés para libertá-los. A Bíblia relata sobre o êxodo miraculoso dos judeus, saindo da escravidão para a liberdade, da terra do Egito para a terra prometida. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Por isso, todos os anos, nós nos lembramos deste ocorrido e celebramos Pessah, a festa dos pães ázimos. A tradição mais comum para os israelenses, nesta época do ano, é se reunir para comer juntos no que chamamos de Seder Pessah. Trata-se de mais que simplesmente uma refeição comum, porque ela é recheada de alimentos simbólicos. Cada um deles conta uma parte diferente da história da saída do Egito. Dentre eles, temos a matzah. Por que a festa é conhecida como a festa dos pães ázimos? Porque quando o faraó finalmente permitiu que os judeus se fossem, eles sabiam que teriam muito pouco tempo. Os israelitas então não colocaram fermento no pão para que crescesse. Simplesmente pegaram suas coisas e fugiram. É por isso que o pão sem fermento, ou pão que não cresceu, é usado para lembrar aquela fuga apressada rumo à liberdade. O segundo alimento simbólico é o pernil, lembrando os cordeiros que seriam mortos, o sacrifício que Deus ordenou aos israelitas fazerem todos os anos na Páscoa judaica, porque foi o sangue do cordeiro que protegeu o povo judeu antes de Deus libertá-lo. O livro de Êxodo nos conta como Deus enviou 9 pragas aos egípcios, em punição pela forma como eles tratavam os judeus. Sangue,
rãs, piolhos, moscas, pestilências, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, mas nenhuma delas foi capaz de fazer mudar o coração do faraó. Somente após a 10ª praga que ele finalmente cedeu e deixou os escravos judeus irem embora. A 10ª praga foi a morte de todo o primogênito de cada família egípcia. Para se certificar de que nenhuma criança judia seria morta, Deus ordenou que os israelitas matassem um cordeiro e passassem seu sangue nos umbrais das portas. Desta forma, quando o Senhor passasse entre os egípcios, ferindo cada primogênito, ele veria que as casas dos judeus estavam cobertas com o sangue do cordeiro e passaria por elas sem tocar nas crianças. A verdade é que toda a Bíblia, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, é um quadro detalhado do plano de redenção de Deus para a raça humana, da promessa do Messias ou Salvador. Mas nenhum quadro é mais vívido que a história de Pessach. Vocês sabiam que Yeshua, o Messias, celebrava Pessach? Sabiam que a última ceia foi, na verdade, o Seder de Pessach? Naquele Pessach, enquanto cordeiros eram mortos e sacrificados, o próprio Yeshua seria preso, espancado e crucificado. Esse Yeshua, a quem João Batista chamou de o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, iria se transformar no Cordeiro sacrificado por toda a humanidade. Como a matzá pascal, ele foi partido e moído por nossas transgressões. E o último símbolo de Pessach, a Páscoa judaica, permanece um mistério para muitos judeus. Todo ano, durante a refeição do Seder, 3 matzás são separadas de forma especial, 3 em 1. Mas a maioria dos judeus não sabe muito por que 3 matzás são separadas. למה 3 מצות? כן, בפסח. אני לא יודע. למה 3 מצות? ליאורה, בואי, למה 3 מצות בפסח? אברהם, יצחק ויעקב. האבות. אברהם 3 אבות, 3 אבות. היא לא זוכרת למה. למה 3? למה 3 מצות? למה 3 מצות? There is a reason. Também há muita confusão sobre o motivo da matzá do meio ser partida, embrulhada de forma especial e escondida em algum lugar da casa e depois ser trazida pela criança que achou, para finalmente ser partida em pequenos pedaços e repartida à mesa. Nós, os judeus messiânicos, vemos essas 3 porções de matzá como uma representação de 3 em 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 em 1, o Deus Trino. A matzá do meio, o Filho, partido, envolto em panos, enterrado e depois ressurreto. Exatamente como Yeshua, o nosso Messias. Na última ceia, Yeshua pegou a matzá e a partiu e deu um pedaço a cada um dos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E voltando à cena do Êxodo, quando cada família matou um cordeiro e aspergiu seu sangue nos umbrais da porta, primeiro no alto, depois nas laterais, não se parece com uma cruz? Glória a Deus. Até aí. Amém. Obrigada. Pode tirar. Eu passei esse vídeo. Eu acho que deu para ouvir, pelo menos, né? Para que nós entendêssemos como é que os judeus celebram a Pessá. É uma mulher judia que está falando em português. Ela fala muito bem, mas ela ainda tem um pouquinho de sotaque. E você entendeu todos os símbolos. Ela falou várias vezes sobre os símbolos. Ela contou o porquê da festa dos pães asmos,
ou a Páscoa judaica, ser a festa mais importante para os judeus. E numa das cenas, ela narra que Jesus celebrou a sua última Pessá, a sua última Páscoa, antes de ir para a cruz do Calvário. Ele estava exatamente no meio dessa festa, celebrando a festa judaica, cumprindo, né, uma das 7 festas importantes para os judeus, e terminando assim a sua missão nesta terra, indo para a cruz do Calvário. Então, eu quero colocar o tema de hoje no telão, para nós: Páscoa ou ressurreição? Qual é a nossa real festa? O que é que nós verdadeiramente festejamos? O que é que nós verdadeiramente temos a ver com a Páscoa judaica? Cheia de símbolos que verdadeiramente tem a história, né, da humanidade toda envolvida naquela saída do Egito. Mas nós na carne não somos judeus. Nós somos gentios, predestinados para uma grande salvação. E por isso, nós temos que entender o que nós temos a ver com a Páscoa. Será que temos alguma coisa a ver com a Páscoa judaica? Ou aquilo que aconteceu numa Páscoa judaica? A morte e a ressurreição de Jesus. Diz a palavra de Lucas, no capítulo 23, versículos 33 e 44 em diante. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Vamos orar? Curve sua cabeça. Deus quer falar aos nossos corações. Senhor Jesus Cristo, Pai justo, Pai de amor bondoso, Rei de reis, Senhor de senhores, soberano das nossas vidas, nosso Criador, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus sobre tudo e sobre todos. Deus, graças te damos porque temos olhos iluminados pelo teu Espírito Santo. E hoje nós podemos compreender, Senhor, os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Aprove a ti, Senhor, nos revelar. E estes mistérios hoje, Jesus, fazem-nos entender de onde nós viemos, quem nós somos, o que é que nós estamos fazendo nesta terra, para onde nós vamos, qual o teu plano para cada um de nós, Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo representa em nossa vida. Qual é o valor da tua vinda a esta terra? Qual é, Senhor, o propósito da tua morte numa cruz? Por que o Senhor ressuscitou? Jesus, o que é afinal que nós estamos celebrando, que nós estamos comemorando? A Páscoa judaica ou a tua ressurreição, Jesus?
Fala-nos a todos nesta hora, Senhor. E que o poder desta palavra que não volta para ti vazia, Senhor, inunde as nossas vidas, as nossas casas, Jesus. Quem vai ouvir esta mensagem, Pai, e que aquilo que verdadeiramente tu consumaste na cruz comece a se manifestar com grande poder e grande glória nas nossas vidas, no seio da tua igreja, Jesus, como nunca nós vimos antes. Oramos em nome de Jesus para a glória de Deus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para a salvação, desde antes da fundação do mundo, chamados por Jesus em tempo oportuno, justificados e glorificados, mais que vencedores em todas as coisas. Nós precisamos, ao fim desta mensagem, responder à pergunta tema: Páscoa ou ressurreição? Ou Páscoa com ressurreição? Ou ressurreição terminando a Páscoa? Afinal de contas, quem nós somos no meio deste contexto todo? O que é que nós temos que entender? O que é que nós temos que comemorar? O que é que nós temos que celebrar? O que os judeus não enxergaram, porque veio o endurecimento da parte de Deus à nação de Israel, é que Yeshua, Jesus, na verdade, era o Messias que eles esperavam. Mas eles não podiam receber Jesus como o rei, o libertador. Porque se eles o tivessem recebido como rei, como libertador da nação de Israel, eu e você não teríamos nenhuma chance de salvação. Nós teríamos um destino definido: o inferno, as trevas, a morte eterna. Mas o plano perfeito de Deus fez com que os judeus tivessem o seu coração endurecido, a sua mente endurecida, para que eles não vissem que atrás daquela carne estava o verdadeiro Deus. Que o Deus que eles chamavam de Jeová, Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Tsideknu, Shalom, que aquele Deus tinha deixado o seu trono de glória, tinha se manifestado em carne no ventre de uma mulher chamada Maria, e que ele estava aqui entre os homens para verdadeiramente libertar os homens do diabo, dos principados e potestades, do pecado, do inferno, da morte eterna. E eles não puderam entender que Jesus era o Jeová que eles adoravam, que tinha libertado aquele povo do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha mandado o maná do céu no deserto por 40 anos, que tinha feito aquele povo entrar na terra prometida. Eles não puderam ver que Jesus era o próprio Deus. Mas você, pelo Espírito Santo de Deus, tem os seus olhos iluminados, e você sabe que Jesus não é apenas o Filho, mas Jesus é Deus encarnado, na manifestação de Filho. Ele é o Messias prometido, Ele é o próprio Deus, aquele que é sobre tudo e sobre todos. E durante toda a Bíblia, verdadeiramente, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia Sagrada falam de Jesus. Falam de Jesus como o Messias prometido. Fala de Jesus como o Messias manifestado. Fala de Jesus como o Messias sacrificado. Fala do Messias glorificado. Fala da volta dele para buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas nem todos sabem que se fala de um Deus único. Só há um Deus que se manifestou triunicamente, como Pai na criação, como Filho na redenção
e hoje se manifesta como Espírito Santo a nos convencer destas verdades absolutas de sua palavra. Nós não temos 3 deuses. Não existe na Bíblia Sagrada sequer a palavra Trindade Celestial ou Santíssima Trindade. Não existe um Pai, um outro que é Filho, um outro que é um Espírito Santo que a igreja transformou numa pomba. São totalmente ensinos destituídos de verdade. São palavras que foram criadas por denominações, por sistemas religiosos. Porque se nós tivéssemos um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito, nós teríamos 3 deuses, e nós seríamos pecadores, nós seríamos politeístas. E o Senhor falou com Israel, durante todo o tempo: Israel, ouve, o Senhor teu Deus é único Deus. É este Deus único, que se manifesta na carne e vem habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, que é Jesus, que eles não conseguiram ver, que o corpo de Jesus, na verdade, era um véu, que ocultava o verdadeiro Deus que estava ali. Por isso, que eu quero lhe mostrar. Não dá para hoje nós fazermos um estudo completo, nós demoraríamos aqui horas, dias, meses. Mas eu escolhi algumas passagens do Antigo Pacto, para você entender quantas profecias apontavam para o Messias. E tudo que ele viveria, toda a determinação da sua morte, da sua ressurreição, tudo isso estava profetizado. Tudo isso estava determinado por Deus. Ou seja, você que não tem sangue judeu em suas veias, você é um eleito, um escolhido, um predestinado. E antes da fundação do mundo, Deus te amou e Ele elaborou um plano de vitória, um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de vida eterna para você e para mim, através da vida dEle em Jesus Cristo. Diz... Eu vou lhe mostrar no ponto 1, profecias a respeito da crucificação e do sofrimento de Jesus. Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós podemos ver Zacarias 9:9 dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, a igreja, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. Estava profetizado para os judeus. Eis aí te vem o teu rei, justo é Salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Estou lhe mostrando, não dá para mostrar tudo, mas algumas evidências de profecias, 500 anos antes de Jesus, 600 anos, 700 anos antes, já tudo determinado e escrito, quando nenhum dia havia ainda. E nós pudemos ver o cumprimento integral de tudo que foi profetizado no Velho Testamento. Diz também sobre a rejeição de Jesus no Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Já estava lá no livro de Salmo que Jesus seria rejeitado pelos seus. As suas dores, Isaías 53, 4 diz: certamente... Isto aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Estava profetizado o que seria. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Por isso hoje você tem que se beneficiar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e tem que ser curado. Se Ele levou as nossas dores, se Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou para que você não levasse dores, para que você não permanecesse enfermo. Vem a mentira, mas nós temos provisão na cruz do Calvário para sermos curados hoje. Então, se você entrou aqui enfermo, receba cura no seu corpo, receba bem-estar, receba alívio, receba a força de Deus. Se aproprie, meu amado, porque esta comemoração não pode ser apenas para as famílias almoçarem juntas, trocarem ovos de chocolate, comerem bombons
Não pode ser isso. Há um benefício que o povo cristão precisa conhecer e se apropriar. Eu quero, você tem que querer os benefícios daquele que largou o trono, veio aqui, cumpriu um plano, executou, consumou e disse: agora é teu direito, viva este plano perfeito de vitória, usufrua dos benefícios que eu te dei. E isto tudo é por graça, você não precisa pagar nada, por graça você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, diz Efésios 2:8, é dom de Deus. Nós temos também a profecia sobre o seu abandono pelos seus discípulos, diz em Zacarias 13:7, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Não foi isso que aconteceu? Ele foi abandonado pelos discípulos, pegaram-no, prenderam-no, todos ficaram desesperados, as ovelhas se dispersaram, os discípulos se dispersaram, foram se esconder, estavam todos com medo. Pedro até o nega. Temos uma profecia que fala sobre a repartição de suas vestes. Você sabe o que aconteceu, não é? No julgamento de Jesus, depois, quando ele foi preso, depois quando ele vai para o martírio. Olha isto profetizado no Salmo 22:18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Estava tudo ali, não é? Também nós podemos ver o seu brado, quando ele entrega o seu espírito, profetizado no Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Veja, já estava lá. Como é que seria a morte de Jesus? E nós podemos ver também declarações de Jesus, dele mesmo, a respeito da sua própria morte. Ele também era profeta e estava falando daquilo que ele ia padecer em pouco tempo. Em Mateus 26, vamos ver apenas alguns versículos, diz assim: e ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus era judeu, por isso ele foi, cumprindo a lei, celebrar a Páscoa com aqueles discípulos que também eram judeus. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vocês estão vendo Jesus repetindo a profecia que está lá em Zacarias, que está nos Salmos, e ele diz no versículo 32, mas depois da minha ressurreição, ele está profetizando o que vai acontecer: irei adiante de vós para a Galileia. Portanto, igreja, a morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus foi uma entrega, foi uma doação voluntária de si mesmo. Em favor de quem? Em favor daqueles que ele havia predestinado antes da fundação do mundo. Jesus se entregou. Não foi um erro jurídico, não foi um erro da corte romana, não foi um erro, sabe, do sinédrio, não foi um erro humano, não foi uma fatalidade Jesus ter morrido. Ele morreu por determinação e graça. Isso antes dos tempos eternos estava determinado. Você estava nos planos de Deus. Se você não estivesse nos planos de Deus, você não estaria aqui hoje, meu amado, minha amada. Ele foi para aquela cruz e você está dentro de um plano que há 2000 anos foi consumado. João 10:18 diz: ninguém a tira de mim. Ele está falando da vida dele. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Jesus está falando: eu dou a minha vida, mas eu sou Deus, eu tenho autoridade para pegar minha vida de volta. Este mandato recebi de meu pai, porque ele está na manifestação de filho. Ele está como homem, tá? Mas quando ele diz que ele recebeu o mandato do meu pai, ele está dizendo que na manifestação de pai, aquilo já havia sido determinado. Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha aqui, amados, não estou inventando nada não. Jesus foi entregue à morte pelo determinado desígnio e
presciência, prognoses, predestinação, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. Não pensa que quem crucificou Jesus foram os eleitos de Deus. Foram ímpios, foram iníquos, foram filhos da perdição que fizeram o serviço sujo. Jamais seriam os filhos de Deus. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O cálice era aquele momento de dificuldade, de dor, de aflição e de morte. O cálice, entretanto, não passou de Jesus sem que ele o bebesse. Ele foi o nosso substituto no Calvário. Confesse isso, você está crendo na Bíblia. Diga: Jesus foi o meu substituto no Calvário. Era para nós estarmos lá. Era para nós termos um Calvário. Era para nós irmos para a cruz. Era para nós irmos para o inferno. Se Jesus não fosse para a cruz, amados, nós sofreríamos para sempre. E seria simplesmente impossível a nossa salvação sem o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Ponto número 2 do nosso pequeno estudo de hoje. Perguntas e revelações do julgamento de Pilatos. Você vai ver que interessante agora, porque durante o julgamento de Cristo, quando ele é levado perante Pilatos, estabeleceu-se ali entre o governador romano e os judeus um diálogo profundamente significativo, que também estava tudo profetizado, estava tudo determinado. Número 1, Pilatos pergunta: que mal fez ele? Olha só o Mateus 27, 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Eles não respondiam que mal ele tinha feito. Eles apenas gritavam: seja crucificado. Amados, Jesus não praticou mal algum. E isto nos ensina duas grandes verdades que permeiam a doutrina da salvação. Primeiro, Jesus nunca pecou. Diga: Jesus nunca pecou. Então, impecabilidade é uma característica encontrada exclusivamente no Senhor Jesus. Só Jesus não pecou. Todos os homens pecaram. Os bons, os benignos, os mansos, todos pecaram. Só Jesus não pecou. Por isso, quando Pilatos perguntava que mal ele fez, eles não sabiam dizer que mal ele tinha feito. Eles apenas gritavam: crucificam, crucificam, crucificam. Eles estavam todos imbuídos de uma sentença que já estava determinada. Mas que mal ele havia feito, não havia resposta para isso. Romanos 3, 10 a 12 diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Isto é para todos nós. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, não há nenhum homem justo, bom, honesto, só Jesus. Amém? Diz também em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos, herdamos o pecado na nossa carne, quando somos gerados no ventre materno. Aquele ser tão bonitinho, aquele bebezinho em formação, já herdou na carne o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo afirma: todos pecaram. Portanto, todos carecem, necessitam, precisam da glória de Deus, da manifestação de Deus. Senão, nós estamos fadados ao inferno. Agora ouça. Deus não usaria nenhum outro homem como sacrifício, como oferta, como propiciação pelos nossos pecados. Só Jesus, o Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem pecado, só Jesus podia nos substituir. Quando ele tinha que sofrer e ele tinha que morrer por nós. E ele, Jesus, a Bíblia o chama de o justo, porque ele não tinha erro, transgressão, pecado. Ele tomou o lugar do injusto. Sabe? Ele tomou o lugar do pecador, para que nós fôssemos feitos justos.
Se Jesus não tomasse a nossa forma humana, e ele não fosse para a cruz, no meu lugar e no seu lugar, nós continuaríamos sendo pecadores e injustos, e iríamos para o inferno. Aí surge uma pergunta, peraí, então nós não somos pecadores e injustos? Não. Se você tem um encontro com Jesus Cristo, se você o vê como Senhor, como Salvador, como Deus encarnado, se você recebe e aceita pela fé o sacrifício que Cristo fez por você, você passa a ser justificado pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Parece uma coisa tão simples, e é simples, a pessoa dizer, eu creio nisso. Eu creio que ele era Deus, eu creio que ele veio em forma humana, eu creio que ele morreu, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele venceu a morte, eu creio que isto ele fez por minha causa. Se uma pessoa diz isso, ela está sendo o quê? Justificada. Ela está saindo da condição de pecadora para a condição de justa. Você está entendendo? Quem aqui já teve um encontro com Jesus? Amado, ninguém pode mais lhe apontar o dedo e dizer, pecador, pecadora. Porque você foi feito por Jesus justo. Você é visto por ele uma pessoa lavada no seu sangue. E essa justificação lhe arrancou da mão do diabo, tirou você da morte eterna e por graça, ele lhe deu vida eterna. Você vai morar no céu toda a eternidade com Jesus, porque ele assumiu a sua culpa, a minha culpa, o seu pecado, o meu pecado, a sua iniquidade, a minha iniquidade. Você está entendendo? É minha obrigação vir aqui a público e não ficar apenas fazendo uma cantata de Páscoa e dando presente de chocolate para as crianças e depois nós nos abraçarmos, nos despedirmos e dizer, ó, feliz Páscoa, segue adiante, eu sigo a minha vida. Não! Algo muito sério, com implicações para a vida eterna, aconteceu há 2000 anos. Quase isso, mais ou menos isso. Nós precisamos usufruir desses benefícios e ter noção clara disso. Porque estão aí muitos ministérios, muitas igrejas em que os pastores sobem nos altares, olham para as ovelhas e ofendem as ovelhas. E diz, pecador miserável, gafanhoto, pó da terra, você não vale nada. Você tem maldição hereditária na sua vida e as pessoas vão ficando acuadas. E elas dizem, você quer se livrar dessa condição? De tudo que você tem. Para eu comprar fazendas. Você não precisa dar nada. É por graça que você recebe o dom da justiça na sua vida. É por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Você tem que apenas crer, é por fé, amados, que isso acontece. Hebreus 7:26 diz assim, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, está falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha, amado, ele era santo, inculpável, separado dos pecadores, não tinha pecado, mas por que ele era mais alto do que os céus? Porque ele era o próprio Deus. Você está crendo? 1 de Pedro 2, 21 e 22. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Diga, eu fui chamado. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Diga, eu recebo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então diga, glória a Deus, por causa dele, eu fui feito um justo. Diga, santo. Você sabe que você é um santo? Ah, bispa, eu não, sou santo do pau oco. Não, amado. Na nossa carne nós temos defeitos, nós temos erros. A nossa carne não se converte. Está entendendo, amada? Você que veio lá do Ministério da Confusão, lá da China, do chinês. A carne para nada aproveita. Mas o nosso espírito foi justificado por Jesus Cristo.
E ele olha o sacrifício que ele fez na cruz, ele olha para você e para mim e disse: este está justificado, este está justificado, esta aqui está santificada. Você é justo e santo no seu espírito, é perfeito espiritualmente. É muito triste quando uma pessoa diz: eu sou um pecador miserável. Você não é. Você é um santo, um justo, um abençoado, um vencedor, um regenerado, uma nova criatura, lavado no sangue de Jesus, perdoado, remido, redimido. Você é importante para Deus, você é amado de Deus. Deus te amou de tal maneira que estabeleceu um plano vitorioso na sua vida. Não se arraste por essa vida, não seja cauda, você é cabeça. Você tem que estar por cima e não por baixo, ter para emprestar e não tomar emprestado. Você é rei e sacerdote. Você percebe a diferença da lei e da graça? Na lei está todo mundo comemorando: oh, vida! Oh, diabo! Oh, está amarrado! Ah, é a campanha! Ah, eu vou para o monte! Ai, eu preciso fazer jejum! Ai, pomba gira dos infernos! Está todo mundo desesperado, pagando o preço. A graça de Deus é um pacto, é uma aliança que foi estabelecida entre Deus e o povo gentil, eu e você. E neste novo pacto, nesta nova aliança, você não precisa pagar nada, pagar preço algum, porque esta nova aliança só passou a existir porque Ele pagou todo o preço no seu lugar e no meu lugar. Você vive por fé e desfruta de toda a bênção que a Bíblia diz que é seu direito e sua herança. Amém. Você está compreendendo? Bispo, você não faz jejum. Deus me livre. Deus me livre. Fazia quando era católica. Depois o Senhor me converteu. Me vi num ministério legalista. Quase 17 anos fazia jejum de novo. Mas a graça do Senhor me alcançou. Os meus olhos foram iluminados. E o Senhor disse: eu jejuei no deserto para que você, menina, não tivesse mais que jejuar. Eu apanhei para que você não tivesse que apanhar. Eu paguei o preço para que você não tivesse que pagar mais nada. Aprenda a viver por fé e a desfrutar do benefício que eu te dei na cruz. Bispo, você vive assim? Vivo. É chocante para muita gente, porque imagina se o povo de Deus não tem que pagar um preço. E um pastor então tem que tomar cajado na cabeça da parte de Deus? Nós não. Nós não pagamos o preço, nós não tomamos cajadada na cabeça, nós não ficamos aqui choramingando pelos cantos, nós levantamos a cabeça e dizemos: somos em todas as coisas mais do que vencedores, reinamos em vida através de Jesus Cristo, temos uma herança conquistada na cruz do Calvário. É para eu ser sarada, é para eu ser saudável, é para eu ser próspera, é para eu ter uma família feliz, é para eu ser bem casada, é para eu ser realizada profissionalmente, é para eu ser gente feliz. Você também. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: é para você ser feliz, viu? Receba, Nívia. Receba. Você entra aí nos lugares chamados igrejas, está todo mundo parece que está num velório. Como é que vai a vida, irmão? Se você que tem Jesus, que irmão, a vida está... Como é que vai a vida? Em perfeita vitória. Mas, bispinha, você não tem nenhum probleminha? Monte. Mas com a autoridade e a posição espiritual que Cristo me deu, todos os problemas estão debaixo dos meus pés. Ele me ensina a enfrentá-los, Ele me ensina a lutar, Ele me ensina a guerrear as minhas guerras, as minhas batalhas. Ele me ensina a crer na vitória que já está preparada depois do meu problema. Aleluia! Glória a Deus! Ô Jesus, vamos lá. Se Jesus houvesse praticado o mal, não poderia realizar a obra propiciatória em nosso favor. Diz lá, vamos lá. Pilatos foi quem disse que Jesus era justo. Em Mateus 27, 24 diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo.
fique o caso convosco. Isto tudo aqui não é um erro de Pilatos, isto aqui é uma determinação. Tinha que ser desta forma. Lucas 23:4 disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Não via porque não tinha. Não tinha crime algum. 1 de Pedro 3:18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então só Jesus nos conduz a Deus, quando você crê que Ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Por que só Jesus conduz a Deus? Porque Jesus é Deus. E Ele estabeleceu a forma como você seria conduzido e conduzida a Deus. Pela sua morte, pelo seu sacrifício. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você continuar se vendo um injusto, um sujo, um pecador, miserável, pó da terra, gafanhoto, que não vale nada, então você está negando que Jesus na cruz do Calvário levou toda a sua sujeira e a minha, o pecado, a iniquidade, e fez você justo. Não negue o que Jesus fez na cruz. Olhe para si mesmo e diga: eu estou limpo pelo sacrifício de Cristo Jesus. Bispo, mas você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber. Jesus sabe. E por tudo que você e eu fizemos juntos, de mais sujo que possa ser, o sangue vertido na cruz tem poder para nos tornar alvos como a lã, a neve. Diz que aquele carmesim, o sangue de Jesus, nos purificou de todo o pecado. Não se veja sujo, se veja puro. O diabo é o único interessado em ficar falando: lembra o que você fez? Você lembra de 1824, 7 de outubro? Que isso? Não deixe o inimigo lançar mentiras na sua cabeça. Fique com a verdade. Jesus Cristo já te purificou. Amém? Nada consta, diga nada consta. Número 2. Outra pergunta que Pilatos fez a Jesus. Não, fez ao povo. Qual dos dois quereis que vos solte? Você sabe qual foi a resposta. Você deve ter assistido um monte de filme e lido a Bíblia. O que eles gritaram? Solta-nos Barrabás. Crucifica Jesus. Os próprios judeus fizeram isso. Como pode os judeus? Eles estavam diante do Deus dele, mas eles não viam que ele era Deus. E eles não podiam ver, meus amados, porque aquele que estava ali veio naquela forma para salvar você e a mim. Por isso eles diziam: nós queremos que solte Barrabás, um bandido. Se Barrabás tivesse sido crucificado, nenhum benefício nos sobreviria da morte de Barrabás. Seria apenas um malfeitor a mais morrendo pelos seus próprios crimes. Em Jesus se cumpriu a predição divinamente inspirada. Amém? Terceira pergunta que Pilatos faz ao povo: que farei então de Jesus chamado Cristo? E o que eles responderam? Seja crucificado. Estava ali a sentença. Ponto 3. Desfecho dos sofrimentos de Cristo. Então quero que você entenda, estamos indo para o final da mensagem. As dores decorrentes, porque agora tem uma sentença: seja crucificado. As dores decorrentes daquela agonia que levou Jesus a suar sangue, elas não pararam ali, elas continuaram através das atrocidades que foram ali infligidas ao nosso Salvador no período da prisão até a morte da cruz. E quais foram esses sofrimentos? O primeiro deles, o sofrimento físico. Então ouça, para nos salvar, Deus encarnou em um corpo humano, semelhante ao nosso, portanto sujeito a sofrimentos e sujeito a dores. Lá em Jerusalém, diante de Caifás, Jesus então foi julgado como um homem, a nossa semelhança, e ele foi submetido a severos castigos, como alguém sentenciado à morte. A sua cabeça foi coroada de espinhos,
E a cabeça de Jesus foi duramente espancada com uma cana, depois daquela coroa ter sido colocada sobre a sua cabeça. Todo esse sofrimento culminou com a sua morte lá na cruz do Calvário. Então, para os irmãos entenderem um pouquinho, eu não vou entrar muito nesse drama, porque não precisa. Na posição em que ficava a pessoa crucificada, não havia nenhuma forma de lhe aliviar o sofrimento. Pois em qualquer tentativa de mudança de posição, mais aumentavam as dores do crucificado. Então não podia se mexer muito, porque qualquer acomodação do pé ou do braço piorava a situação. Porém, tudo isso estava predito a respeito de Jesus. Lá em Lamentações de Jeremias 1:12 diz: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Olha a profecia. Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Afligiu porque o furor da ira de Deus era contra o pecado, na minha vida e na sua vida. Alguém tinha que pagar. Não poderia ser você e nem eu. Tinha que ser o próprio Deus feito homem. Então, o segundo sofrimento, você viu que foi físico, eu estou passando de leve e rápido. Foi o sofrimento moral e psicológico. Ali estava um homem sem erros, sem delitos, sem pecados. Na manifestação de filho de Deus. A Bíblia diz a respeito de quem os anjos receberam ordem de adorar. Neste momento, ele era objeto de escárnio, de zombaria, por parte dos soldados romanos que o haviam prendido. Agora esses soldados o espancavam, ao invés de todos lhe prestarem adoração. Em Lucas 22, está escrito, 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e vendando-lhe os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? Você está percebendo a gozaria, a gozação, a zombaria? Vendaram os olhos dele, batiam nele e depois de agora profetiza. Quem que te bateu? Salmo 22:7 estava profetizado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Lucas 23:34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabiam que estavam dando pancadas no próprio Deus. Que eles estavam zombando do Todo-Poderoso, do Criador. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Era a pior heresia, blasfêmia que se fazia, né? Lançar sorte com os pertences de alguém. Isaías 53:12 também estava profetizado. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Eu e você estamos aqui, amados. Eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, não foi de toda a humanidade. Ele não levou o pecado do filho do diabo, do ímpio, do iníquo, do filho da perdição. Ele levou o seu e o meu pecado. Ele levou o pecado de muitos. E pelos transgressores, aqui estamos nós, intercedeu. Diga glória a Deus. E o terceiro sofrimento, você viu, físico, emocional e moral, e o sofrimento espiritual. Jesus, ele não foi um mártir. Eu queria que você entendesse isso, porque muitos homens na história foram mártires, né? Jesus não foi um mártir, mas ele foi uma vítima propiciatória, preparada por Deus para nos substituir na condenação que os nossos pecados mereciam. Então, os sofrimentos de Jesus chegaram ao auge no momento em que lá na cruz ele tomou sobre si os nossos pecados e ele foi desamparado pelo Pai. Eu queria agora, rapidamente, só falar sobre isso, porque algumas pessoas dizem: como é que Deus o desamparou? Se a Bíblia diz que Deus não desampara nenhum filho.
Mas é que ali, aquele filho, aquele Deus na manifestação de filho, estava carregando o pecado, a sujeira de toda a humanidade. E Deus não tem parte com a sujeira nem com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus não nos desampara, porque Ele já vê a obra que foi realizada na sua vida e na minha vida. Nós não somos sujos, indignos, pecadores. Você está entendendo? Você tem direitos outorgados por Ele mesmo. Mas ali Jesus se colocava na condição de todos nós somados, todos os pecados da humanidade estavam ali em Jesus, colocados sobre Ele. E por isso, Deus não se manifesta, Deus se ausenta. Mateus 27, 46 diz que por volta da hora 9 está acabando o plano, né? Está indo para a morte de Jesus. Clamou Jesus em alta voz, dizendo, ele gritou, ele clamou. Porque naquele desespero, naquela dor física, moral, emocional, espiritual, ele clamou por socorro, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava sofrendo e sem esperança, como estão todos os pecadores sem Jesus, sofrendo e sem esperança, sem saber para onde ir, o que é que vai acontecer. Este foi o seu maior sofrimento, ser desamparado e exposto a toda a severidade da lei de Deus, porque ali era a lei sendo cumprida, ultrajado pelos milhares e milhares de pecadores de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Assim, o autor da nossa redenção, Jesus, ele sofreu a dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual, desamparado pelo Pai, ao tomar sobre si os nossos pecados. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. Isto era necessário. Segundo aos Coríntios 5,19 diz, a saber que Deus estava em, não é que Deus estava no trono, o velhinho com o cajado na mão, e o filho estava lá na cruz, ensanguentado, e o velhinho olhava para o meu filhinho lá embaixo, sofrendo. Não. É muito claro. Você agora pode ver a revelação. A saber, precisa saber disso, a igreja de Jesus precisa saber disso, que Deus estava em... O corpo era de um homem, mas ali, dentro daquele corpo estava Deus. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém? Diga, em Jesus, eu não estou separado de Deus. Diga, eu fui reconciliado com Deus. Porque sem Jesus está todo mundo separado de Deus. Amado, pode andar de joelho, pode levar vela na Aparecida, pode subir escada, sabe, até sangrar joelho e cotovelo, pode fazer novena, trezena, pode pôr fita, pode dar 3 pulinhos, pode beber óleo, pode fazer sal, pode fazer campanha, pode ir para o monte, pode fazer vigília, pode dar os bens, pode fazer e acontecer. Sem Jesus, sem o encontro com Cristo, sem o receber, sem crer e receber este sacrifício de Cristo na cruz, todos estão separados de Deus. Só há um caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não disse, ninguém vai ao Pai, ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque eu e o Pai somos um. Você está entendendo? Mas Bispa, Maria não leva ao Pai? Não! Maria era uma bem-aventurada, uma mulher maravilhosa, mas pecadora igual eu e você. Com todo o respeito que damos a Maria, pelo plano que ela cumpriu em todo este desígnio do Senhor. Só Jesus não teve pecado. Você está entendendo? Bispo, então, espera um pouco. E aquela história de peça a mãe, para que peça ao filho, para que peça ao pai. Meu, que curriola que inventaram, hein? E ainda puseram São Pedro no meio, Judas Tadeu, e uma série de servos e auxiliares. Não existe isso. Pelo sangue vertido na cruz,
Um novo e vivo caminho foi aberto até o trono de Deus. E você tem livre acesso direto até o Todo-Poderoso. Você não precisa de intermediários, de ajudantes. Você não precisa de servos no meio do caminho para pedir, para mandar um recado, para interceder por você. Você tem acesso. Jesus intercede por você. Diga glória a Deus. Vamos encerrar. A finalidade do sofrimento e da morte de Jesus. Primeiro, Jesus sofreu e morreu por nós para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26 diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Jesus vai voltar e vai para a cruz de novo? Não. Uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O pecado foi aniquilado ou não foi, igreja? Foi ou não foi? Foi. Muito bem, glória a Deus. Da vida de quem? Foi aniquilado a sua vida, a minha vida. Nós que tomamos posse desse sacrifício, lógico. 2, pode pular, 2. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Você agora é uma nova criatura. Você não é mais escravo do pecado. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Amados, olha, o que nós fizemos antes de Jesus nos salvar, já está no mar do esquecimento. Nosso velho homem, velha mulher foi crucificado com Cristo. Diga amém. Para que o corpo do pecado seja destruído. Então já foi destruído. Mas eu te conheci na faculdade, eu vi bem. Aquela mulher foi destruída. Aquele corpo, aquela pessoa não existe mais. Amém? E não sirvamos o pecado como? Aquela serviu o pecado como escravo. Depois do que Jesus fez na minha vida e na sua, ninguém mais serve ao pecado como escravo. Diga amém. Ponto seguinte. Para que nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. Diga, eu estou morto ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6,11. E assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você tem Cristo na sua vida, você está morto para o pecado. Eu não acredito, pastor Gilberto, não acredito, pastor Andréia, que uma pessoa que tenha esta consciência, salvo, legítimo, nova criatura, tenha prazer no pecado, saia pecando, tenha deliberadamente vontade de pecar. Não existe isso. Isto aqui é uma obra que Deus faz e tira todo o apetite por todo o lixo, sujeira, tudo aquilo do passado. Amém? Para que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal, dominando-nos através das paixões da carne. Meu amado, o pecado não reina mais na sua vida. Não é que ele não existe, ele não reina. Entendeu? Ele não te domina. Ele não é o reizinho da sua vida. Quem é o rei da sua vida? Mas se o pecado dominava antes, quem era o reizinho da vida? O pecado, o diabo. Agora não mais. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Diga, eu não obedeço a nenhuma concupiscência. Diga, a nenhuma vontade da minha parte que seja pecado. Da minha carne, desculpa, que seja pecado. Jesus tomou os nossos pecados em seu corpo para que o nosso corpo não seja instrumento de iniquidade, mas de justiça. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se a velha pessoa morreu, você foi ressuscitado uma nova pessoa com Cristo. Agora, você não tem mais nada a ver com pecado. Amém? Diga assim, eu não tenho mais nada a ver com pecado. Olha a pessoa do seu lado e diga, você não tem mais nada a ver com pecado. Não vai chamar ninguém de pecador miserável, gafanhoto, pó da terra. Olha a pessoa que está do seu lado e diga, você é um vencedor, uma vitoriosa. Você não tem mais nada a ver com pecado. E dê um sorriso ainda, que isso é muito bom e maravilhoso. Próximo, estou acabando. Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, proporcionando felicidade nesta vida. Quem quer felicidade? Honestamente, amado, eu vou orar com você agora encerrando. Quem quer ser feliz? A pergunta que vem em seguida é essa.
É possível ser feliz? É ou não é? É. Se a vida de Jesus se manifestar em você, você será plenamente feliz nesta vida. Diga glória a Deus. Diga, eu recebo esta palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ah, mas tem uma maldição na minha família. Não tem. Se você está em Cristo, foi quebrada toda a maldição que vinha do avô, do bisavô, do tataravô, do avô. Tudo foi quebrado. Em Cristo Jesus, você foi resgatado da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, e se está escrito, nós, maldito todo aquele que for pendurado no madeira. Agora você sabe por que morte de cruz, né? Por que a cruz? Põe para mim. João 18:31, replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. E agora? Ouça, pela lei judaica, Jesus deveria morrer apedrejado. Você está entendendo? Pela lei judaica. As leis romanas, por decreto de César, do imperador, havia proibido os judeus de matarem qualquer pessoa, mesmo que a lei dos judeus permitisse a morte por apedrejamento. Então, por que eles não deixavam os judeus matarem ninguém? Para eles, os romanos, estabelecerem a sentença. Então, foram os judeus que mataram Jesus? Não. Ele morreu por determinação, mas por mãos de iníquos. Foram os romanos quem mataram Jesus. Porque a morte de cruz não era uma morte dentro das leis do judaísmo. A morte de Jesus na cruz, na verdade, já estava determinada há cerca de desde antes da fundação do mundo, mas é profetizada 700 anos antes, pelo profeta Isaías. Se você for ler lá todo o capítulo 53, e também Deuteronômio 21, você vai ver que maldito é todo aquele que morre em madeiro, no caso uma cruz. Qualquer morte pendurado, cravado em madeiro era uma morte maldita. Por isso que Jesus, para se fazer maldição, tinha que morrer no madeiro, ainda que a morte de cruz não fosse uma morte prevista pelas leis judaicas. Amém? Então, como Jesus precisava levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldições, né? Aquelas ordenanças todas da lei, tudo isso estava dentro dos planos de Deus. E aí, por esse sacrifício, é que nós fomos comprados na cruz do Calvário. Amém? Por que cruz, bispa? Porque cruz era um lugar só para bandidos condenados. Eu vou encerrar. Próximo, 21. Põe para mim. Deuteronômio 21. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, olha onde Jesus foi levado, né? E ter sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Por isso que você viu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus no mesmo dia, né? Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, isso já estava determinado lá atrás. Eu quero orar com você nessa hora. Não é possível, amados. Eu poderia aqui, eu tenho mais 2 páginas de esboço. Não preciso. Não é possível que você não se beneficie da bênção que foi o sacrifício de Jesus. Não olhe para Jesus como as pessoas assistem aos filmes nesta época e fica todo mundo diante de uma tela de cinema ou de uma TV chorando. Coitado, coitado. Jesus não é coitado. Diz, ele viu o penoso trabalho e ele se alegrou. Ele sofreu, é verdade, mas ele se alegrou. Porque o resultado é você voltar para as mãos dele. Você viveu um tempo desgarrado como ovelha. E esse tempo, o diabo fez e aconteceu na sua vida e na minha vida. Mas o Senhor diz também lá no livro de Isaías, por breve tempo te deixei, mas
novamente tornei-te a trazer. Como é que você é trazido de volta para Deus, o Deus verdadeiro? Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem isso, não há comunhão íntima com Deus. Sem isso, não há bênção. Há migalhas, irmã, migalhinhas. E o Senhor não chamou o seu povo para viver de migalhinhas. Ele disse que nós somos herdeiros de um rei. Há uma herança para ser vivida já em vida. É por graça. Não precisa pagar o preço. Não vamos profanar o sangue vertido na cruz. Não vamos anular com qualquer atitude humana uma obra tão extraordinária. Vamos ficar de pé? Se eu fizesse uma pergunta agora, o que é que você precisa para ser feliz? O que é que você precisa para ser feliz? Você sabia que eu tenho a resposta? Seja o que for que você tenha falado, pensado, na obra de Jesus, existe isso para a sua felicidade. Não há nada que tenha ficado de fora. Quando Jesus morreu, todos os benefícios para a nossa felicidade nos foram outorgados. Sabe o que é uma outorga? Os advogados sabem bem. O que é uma outorga? É um presente, um decreto, é seu. Você passa a ser o dono, o proprietário, ter direito. Jesus te fez dono da herança. Sabe quantas promessas tem nessa herança? Mais de 7.000. Todas elas consumadas. E o Senhor está te dizendo hoje: será que nessas 7.000 tem o que você precisa, meu filho? Tem o que você precisa, minha filha? Tem. Pode ter a certeza que tem. É possível ser feliz aqui. Ah, quando eu morrer, não. Aqui. Está escrito em Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, a salvação em Cristo, reinarão em vida através de Jesus Cristo. É possível reinar, ter domínio sobre situações, sobre a vida, sobre as coisas, ter autoridade, o poder de Jesus. Tudo isso está disponível a você. É hora, amados, de fecharmos os nossos olhos. Fazermos um contato íntimo com o Espírito de Deus que habita em nós. Ele está perguntando a cada um de nós hoje: por que você não está reinando? Se eu te fiz rei e sacerdote, por que você não está vivendo a vida abundante que eu consumei e conquistei para você na cruz? É para ser assim. É para ser assim. Você precisava desse conhecimento. Você precisava hoje dizer: eu quero, Senhor, tudo que é meu direito. Pode falar isso, porque isso não é soberba, prepotência, não. Isso é conhecimento do que Deus em Cristo realizou no Calvário. Páscoa ou ressurreição? Para nós, ressurreição. É que ela aconteceu na Páscoa dos judeus. Porque a Páscoa era a velha aliança, a lei. E a ressurreição é a nova aliança no sangue de Jesus. Para você e para mim, há uma nova aliança. Não temos que pagar preço. Não temos que fazer ritos judaicos, sacrifícios da carne. Nós não somos judeus sequer na carne.
somos cristãos, temos um estilo de vida, vivemos por fé. O Senhor está dizendo agora, olha, há um tesouro. Saque desse tesouro o que você precisa. Tem medo do quê? Você é meu filho, minha filha. Eu te amei quando você nem me conhecia. Eu te busquei onde você estava por amor. Eu te trouxe aqui. Te pus nos meus caminhos, porque eu tenho um plano perfeito e vitorioso para a tua vida. Você só precisava conhecer e acreditar. E agora viver esse plano. É hora, meu amado, de mais do que comer chocolate, que é uma delícia. É hora de você reinar em vida. Se você quer, a Bíblia Sagrada diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Há tanta coisa à tua disposição, basta você querer. Vamos dar a mão à pessoa que está ao nosso lado. Foi por nós que Jesus morreu. Foi por nós que Ele deu a vida. E isso não foi à toa, não. Foi para que você fosse feliz, fosse livre. Você sabia que porque Ele vive na sua vida, o diabo não pode te tocar, te encostar? Você sabe que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você sabe que contra a tua casa não vale nenhum encantamento. Receba para você, para a pessoa que está ao seu lado. Vamos lá. É hora de você se renovar aí com o Senhor. Reconcilie-se com Deus. Diga que você aceita este sacrifício hoje. Definitivamente, não é aceitar Jesus. Jesus não é objeto para ser aceito. Você tem que aceitar pela fé o entendimento da obra de Cristo na sua vida. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já o tem, comece a glorificar a Jesus. Comece a dizer: Senhor, que maravilha. Por que eu estou vivendo desse jeito? Por que eu estou vivendo aquém da herança que o Senhor conquistou para mim? Eu quero, Jesus, eu quero. E se você nunca fez essa oração de entrega da sua vida para Cristo, faça agora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor planejou tudo por amor à minha vida, e eu quero, Senhor, hoje ser esta pessoa salva, justificada, oh Deus, perdoada, lavada no teu sangue, regenerada, uma nova criatura. Senhor, toma minha velha vida em tuas mãos, Senhor, o meu passado, e me faz, Jesus, verdadeiramente uma nova mulher, um novo homem, criado segundo o teu coração, segundo a tua graça. Eu quero desfrutar da herança, eu quero ser feliz, eu quero usufruir, Senhor, dos meus direitos. Eu quero esticar a minha mão pela fé e pegar saúde para o meu corpo, saúde para a minha alma. Eu quero pegar, Senhor, paz para a minha mente. Eu quero, pela fé, Jesus, tomar posse da prosperidade, de um bom trabalho, de um bom salário, de uma família honesta, de uma paz, de uma harmonia conjugal. Jesus, eu quero, porque agora eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba, meu amado, receba, Jesus. Nós recebemos, Jesus. Receba, 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 receba. O começo de algo tão grande, tão novo, que você nunca imaginou que existisse, mas existe. E Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você está aprendendo a amar a Jesus, porque Ele te amou e agora você pode amar, porque o amor de Cristo foi derramado no seu coração. E nesta noite Ele fez a igreja se lembrar apenas de que foi por amor que Ele foi para a cruz. E por amor Ele continua, Senhor, manifestando todas as coisas entre nós. Ore pela pessoa que está ao seu lado também.
Diga para Jesus fazê-la feliz. Para Jesus satisfazer os desejos do coração. Ore, ore, declare que algo novo começa hoje. Uma nova história. Ou um novo capítulo da nossa história. Nós que já temos Jesus, um novo capítulo da nossa história começa a ser escrito. Um capítulo de vitória. Um novo capítulo de paz, de alegria, de proteção, de bênçãos dos céus abertos sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Porque esta igreja está se apropriando como uma nação santa, como povo de propriedade exclusiva. Jesus, este é o ano dos remidos do Senhor, é o nosso ano. Ano de retribuições, de fartas colheitas. Nós começamos a receber, Jesus, as fartas colheitas, as retribuições, são por graça. Não precisamos pagar, não precisamos bater a cabeça na parede. Não precisamos, Senhor, nos humilhar. Não precisamos, Jesus, nos sacrificar. Nós precisamos crer, porque o justo vive por fé. Recebemos agora, Jesus, pela fé, o melhor. Recebemos pela fé, Jesus, o melhor que nos está preparado, Senhor. Começa a manifestar grandes coisas. Começa, Jesus, a dar sinais. Mostra os teus prodígios, as tuas maravilhas, os teus milagres. Aquele que entrou aqui hoje precisando de um sinal, dá esse sinal, Senhor. Porque o maior sinal nós vimos no Calvário, Jesus. Dá este sinal hoje, Jesus. Aquece o coração. Oh, alegra a vida daquele que está triste, Jesus. Troca a lágrima por riso, Pai. Dá motivo de riso para os teus filhos, Jesus. Jesus, recebemos, Pai. Recebemos, Pai, a partir de agora, coisas melhores e maiores do que já vimos, do que já experimentamos contigo. É de glória em glória, de vitória em vitória. E é este conhecimento que nos traz, Jesus, a vitória, Senhor. Que cada um leve para a sua casa hoje. Oh, Deus, algo que marque a vida da família. Algo novo, uma energia nova, energia de Jesus. Uma alegria nova, incontida, um sorriso. Jesus, faz-nos viver em novidade de vida, Pai. Novidade de vida. Alguns aqui precisam de algo novo, Pai. E Tu és o renovo em nós, Pai. Em Teu nome. Amém, Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te damos graças e glórias, Jesus, por esta noite, ó Deus, por esses brilhantes ensinamentos, ó Pai, que vieram diretamente do trono da Tua graça, para abençoar os nossos corações. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa bispa, ó Pai, Deus, pela sua instrumentalidade, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, porque Tu usas esta vida, Pai, para falar ao Teu povo, ó Jesus, para trazer informações verdadeiras, ó Pai, informações alinhadas com a Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Jesus, por aquele sangue que Tu derramaste da cruz do Calvário em nosso favor, Jesus. Quando Tu nos libertaste, ó Pai, do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do Teu amor, Jesus. E hoje aqui nós nos encontramos, ó Pai, somos livres para Te louvar, para Te amar, Jesus, para declarar a Tua total soberania sobre as nossas vidas, para entender os Teus desígnios, os Teus propósitos, ó Pai, e para saber, ó Pai, que Tu nos amaste desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Jesus, por essa igreja linda, maravilhosa. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão precioso que Tu trouxeste a esse lugar nesta noite, ó Pai, para juntos participar desta reunião de santos, durante a qual o Teu nome foi louvado, Jesus, foi engrandecido, e todos nós fomos galardoados em vida, com o alimento espiritual, a graça sobre graça, a genuína e verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquele que edifica e que traz herança para a vida de todos nós. Por isso nós declaramos, ó Deus, que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações
e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos declarar que pelo sangue de Cristo nós fomos libertos. Amém. Aleluia. Esse sangue nos traz a paz, nos dá liberdade, nos dá toda a autoridade. Aleluia. Nós temos o livre acesso ao trono da graça. Você tem acesso direto ao Pai. Glorifique a Deus. Estamos no caminho. Temos acesso ao Pai. Somos livres. Somos salvos. Aleluia. Eu estou e participo. Glória a Deus.
Boa noite a todos, vão em paz, uma excelente semana para todos. Boa noite, internautas, até amanhã, oração e confissão, 20 horas. E diga quem está ao seu lado: Ele ressuscitou e você tem vida em abundância. Tchau. boa noite a todos.